Voltamos aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo sobre editores de texto, tá? Agora nós vamos ter as questões do último concurso da Polícia Federal, realizado em 2009 pelo CESP, tá? Então a gente tinha até comentado no vídeo anterior que a gente tinha essas questões, não comentamos no vídeo anterior, mas trouxemos agora sim essas questões de Word, do último concurso da Polícia Federal. Tá? Temos aqui Escrivão de Polícia Federal 2009, concurso realizado pelo CESP, onde foi exibido uma imagem de um documento do Word, certo? Então nós temos aqui documento 1, Microsoft Word, algumas linhas de texto e aí alguns itens, algumas questões para serem julgadas em certa ou errada. Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word 2002 com um texto em edição em que nenhuma parte está formatada com negrito. Julgue os próximos itens. O item 44 diz, ao se clicar à direita da palavra devidamente e em seguida clicar no botão, então como eu já tinha até comentado no vídeo anterior, resolvemos uma questão sobre esse botãozinho, sobre essa ferramenta da barra de ferramentas padrão que fica à esquerda do botão do zoom, na janela do Word. Aí diz aqui que quando clicar nesse botão, o símbolo que aparece nele será exibido à direita da referida palavra. Bom, eu não preciso nem mostrar a figura que a gente tem na questão da prova, porque se eu clicar à direita de qualquer palavra dentro de um documento do Word e depois clicar nessa ferramenta, nesse botão, não será exibida ou inserida à direita dessa palavra esse símbolozinho aí, a menos o quê? Que essa palavra seja a última palavra de um parágrafo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar à figura e vamos ver que a palavra devidamente, que é a palavra que é colocada lá, não é a última palavra do parágrafo. A última palavra desse parágrafo aqui é exatamente educação. Tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque justamente aqui já exibe um símbolozinho desse. Então, se exibir esse símbolo aqui, é porque isso daqui é um término de parágrafo. Então, nós já explicamos no vídeo anterior, mas vamos dar mais uma explicaçãozinha aqui, um reforço. Toda vez que eu clico nessa ferramenta que está à esquerda da ferramenta do zoom, o que acontece? Alguns símbolos são exibidos dentro do documento. E esses símbolos correspondem a alguns comandos de teclado ou algum tipo de quebra dentro do documento. Toda vez que a gente vê esse símbolo do próprio botão dessa ferramenta a qual se refere essa questão, a gente sabe que naquele local pode ter sido teclado Enter. Ou seja, termina um parágrafo, vai começar outro. Então veja bem, olha, aqui termina um parágrafo no final dessa linha, Enter. No final dessa segunda linha, outra vez Enter. No final da terceira linha, outra vez Enter. Aí depois você começa aqui, requisito, diploma devidamente, que é a palavra que está ali sendo colocada na questão, registrado de conclusão, Paraná, até Ministério da Educação, e tem esse outro símbolo. Quer dizer, um parágrafo começa aqui na palavra requisito, termina na palavra educação. Se eu clicar à direita dessa palavra devidamente, quando eu clicar no botão que se refere, que é esse aqui, à esquerda do zoom, botão mostrar tudo, o que vai acontecer na verdade? Esses símbolos que estão sendo exibidos na tela, eles serão retirados. Quando a gente aponta para essa ferramenta, vocês devem fazer isso aí na janela do Microsoft Word no computador de vocês, que vocês vão verificar que ao clicar, não precisa nem clicar, apenas apontar para essa ferramenta, aparece mostrar / ocultar o símbolozinho que aparece aqui no botão. Então, se já está sendo mostrado, quando eu clicar nessa ferramenta, eles vão ocultar. Então, na verdade, quando eu clicar à direita de uma palavra e clicar nesse botão, não será exibido um símbolo ali à direita daquele botão, daquela palavra, aliás. O que vai acontecer? Se esses símbolos aqui dentro do documento já estão sendo exibidos, eles deixarão de ser exibidos. Se não estiverem sendo exibidos, aí o Word vai exibir esses símbolos dentro do documento. Ok? Então, no caso, a função dessa ferramenta não é exibir simplesmente um símbolo depois de uma palavra que for clicada. Não. Esse símbolo ele vai aparecer no final de cada parágrafo do documento. Então, a questão 44 está errada. 45. Ao se aplicar um clique duplo em um local da barra de título que não contenha botão ou ícone, a janela mostrada será maximizada. Então, é o seguinte, nós vamos voltar para a figura aqui da questão. Nessa figura, a barra de títulos, ela contém o ícone de controle,
da janela, com o íconezinho do Word, o nome ou a descrição do documento, documento 1, o nome do programa, Microsoft Word, e lá à direita os botões de comando de janela, minimizar, e o que a gente tem ali depois do minimizar é o maximizar, e depois o fechar. Se eu tenho ali o botão maximizar, significa que um clique duplo na barra de títulos vai executar essa tarefa, maximizar a janela. Se a janela estivesse maximizada, naquele local nós teríamos o botão restaurar. Aí o clique duplo na barra de títulos iria realmente restaurar a janela. Então, quando se diz clicar 2 vezes, clique duplo na barra de títulos, num local que não contenha botão ou ícones. Porque, por exemplo, se clicar nesses botões aqui, tem um determinado resultado. Se clicar 1 vez ou 2 nesse botãozinho inicial da barra de títulos, que é chamado ícone de controle da janela, aí no caso já tem um outro resultado. E se clicar na parte intermediária dessa barra de títulos, onde não tem botão ou ícone, o resultado será ou maximizar ou restaurar a janela. Se a janela já estiver maximizada, ela restaura. Se não estiver maximizada ainda, vai maximizar. E que é o caso dessa figura aqui. Se essa figura me mostra o botão maximizar disponível para uso, é porque a janela não está maximizada, está restaurada. E aí a gente vai poder ou clicar no botão maximizar ou aplicar um clique duplo nessa barra de títulos. Então, a questão aqui de número 45 diz que se aplicar um clique duplo em um local da barra de títulos que esteja livre, sem botão, sem ícones, a janela mostrada será maximizada. E isso é correto. A gente pode aqui alternar para a janela do Word mais uma vez e ver aqui o seguinte. Essa janela ela está maximizada. Então, se eu aplicar um clique duplo, 1, 2, ela restaurou. Ela veio aqui a um tamanho intermediário. E se eu aplicar um clique duplo novamente, ela maximiza. Então, ou a janela restaura ou maximiza. Sempre que se aplicar um clique duplo na barra de títulos, ela restaura. E aí, como eu falei, na figura mostrada lá na questão, desse concurso da Polícia Federal de 2009, a janela está em um tamanho em que não está maximizada na tela. E a gente vê que aparece o botão maximizar à direita. Então, quando se aplica o clique duplo, está aqui. A janela será maximizada? Sim. Então, é só você verificar o botãozinho que está ali no canto, ao lado do minimizar, que você sabe se a janela será maximizada ou restaurada. Ok? Então, essa questão aqui é uma questão verdadeira, a questão 45. Já a questão 46 diz, o conteúdo da primeira linha do texto mostrado será centralizado após a realização da seguinte sequência de ações. Selecionar a referida linha, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, acionar a tecla C, pressionando e liberar a tecla Ctrl. Então, no caso, Ctrl C não é um atalho para centralizar uma linha de texto selecionada. Ctrl C é um atalho para copiar a linha de texto que está selecionada para a área de transferência. Então, o atalho do centralizar no Word vai ser Ctrl E. Então, o correto aqui seria, para centralizar, utilizar o atalho Ctrl E. Novamente aqui na janela do Word, nós temos aqui, olha, uma primeira linha centralizada. Eu vou selecionar essa primeira linha, o que não seria necessário, digamos assim. Por quê? Porque se eu clicar nessa linha aqui, como ela constitui apenas um parágrafo, eu poderia usar qualquer botão de alinhamento para que toda essa linha fosse alinhada à esquerda ou à direita ou centralizada. Ok? Aí aqui no caso, ao invés de usar os botões de alinhamento, nós vamos usar aqui atalhos. Por exemplo, Ctrl Q, alinhar à esquerda. Ctrl E, como nós falamos, centralizar. Por isso a questão lá está errada, que indica Ctrl C para centralizar a linha selecionada. Correto, Ctrl E. E depois vou usar aqui Ctrl G. Ctrl G, alinhar à direita. E Ctrl J seria o alinhamento justificar, o atalho do justificar. Portanto, essa questão está incorreta quando diz que Ctrl C vai centralizar a linha que está selecionada. Correto seria Ctrl E. Então, olha, 3 questões de Word do nosso último concurso da Polícia Federal. Espera-se aí também, este ano de 2011, concurso da Polícia Federal, principalmente na área administrativa. Então, na nossa opinião, 3 questões aqui bem fáceis, questões básicas sobre o Word 2002. Ok?
Agora, não, eu fiquei aguardando. Você não mostrou ainda nenhum papel aí. Ó. Uma seleção múltipla de textos é o resultado que pode ser obtido quando o modo de seleção do editor broffice.org Writer estiver ativado no modo... Bom, gente, então nós temos aqui uma questão sobre o BROffice Writer. Então, o editor de texto do BROffice, então também, como a gente já falou, muitas vezes cobrado em concurso, por todo o ano de 2010. Então, aqui é perguntado uma seleção múltipla de texto. Ou seja, quando você faz uma seleção em um local do texto, uma outra seleção em outro local, uma outra em outro local, quer dizer, várias seleções aleatoriamente dentro da janela de um documento no broffice.org Writer. Nós temos, vamos alternar aqui para a janela do BROffice, a opção de realizar a seleção adicional, a seleção em bloco, a seleção de extensão ou a seleção padrão. Então nós temos essa possibilidade. Vocês devem perceber na janela do BROffice, quando aberta, que a barra de status exibe uma opção chamada padrão. Então na barra de status tem um campo com essa opção, padrão. Então é um modo de seleção normal. Ou seja, esse modo de seleção normal, você seleciona uma palavra em um local, quando vai selecionar outra palavra em outro local, já desmancha a primeira seleção. Tá? Então, aqui através da barra de status, a gente cada vez que clicar nesse botão padrão, uma outra descrição vai aparecendo, que é um novo modo de seleção. Por exemplo, eu já tenho aqui a palavra disponíveis que está selecionada. Digamos que eu dei um clique nesse botão padrão, 3 letrinhas vão aparecer aqui. EXT. Agora, qualquer local que eu clicar nesse documento, vai selecionar da palavra que se encontra selecionada até o local que eu clicar. Então, se eu clicar aqui no final dessa mesma linha da palavra disponíveis, só em clicar já selecionou até lá. Está ativado o modo de seleção EXT, de extensão. Estender a seleção até onde o usuário clicar. Se eu clicar aqui até a palavra inteiro, então já estende a seleção lá da palavra disponíveis até a palavra inteiro. E assim sucessivamente. Agora, digamos que eu queira clicar nessa palavra aqui, olha, documento, no segundo parágrafo, no próximo parágrafo, certo? Mas não queira que venha a seleção sendo estendida de lá até aqui. Eu quero apenas começar a seleção dessa palavra documento. Então, eu vou adicionar uma outra seleção ao documento. Eu vou manter uma seleção já existente e vou criar uma outra seleção, ou seja, uma seleção adicional. E aí, eu vou dar outro clique nesse botão da barra de status, que tem EXT, aí ele passa a exibir 4 caracteres, A, D e C. Então, agora eu posso clicar aqui na palavra documento, que quando eu clicar e arrastar com o botão esquerdo, o Writer não vai estender essa seleção de onde já se encontrava um texto selecionado até aqui onde eu cliquei. E ele vai permitir com isso que eu execute várias seleções dentro do texto, que é o que no caso aparece ali como seleção múltipla. Múltiplas seleções dentro do documento, em vários pontos. Então, para fazer essas várias seleções, ou seja, múltiplas seleções, a gente usa um recurso chamado seleção adicional do broffice.org Writer. Certo? Esse recurso está disponível na barra de status. Repito, inicialmente quando você abrir a janela do programa, vai aparecer a descrição padrão ali embaixo. Tá? Aí, cada vez que você clicar, vai aparecendo um outro modo de seleção. EXT é a seleção de extensão, seleção estendida. ADIC é a seleção adicional, para se fazer assim múltiplas seleções dentro do documento. E ainda tem uma opção chamada seleção em bloco, onde é uma espécie de seleção por coluna. Então, por exemplo, digamos que eu queira selecionar esse parágrafo aqui só até a metade. Dessa outra metade aqui, por coluna, para a direita, não desejo realizar a seleção. Então, se eu começar a seleção no modo normal, padrão, ó, quando eu chegar bem aqui mais ou menos na metade e começar a descer com o ponteiro do mouse, vai estender a seleção até o final de cada linha. Mas, se antes de começar a seleção, eu clicar nesse botão da barra de status, até chegar na descrição bloco, então quando eu repetir esse mesmo procedimento aqui, até aqui descer, então o que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente a seleção até aquela coluna que foi clicada. E não até o final de cada linha, quando a gente descer com o botão esquerdo do mouse pressionado. Então, é um recursozinho do BROffice Writer, tá?
que pode alternar entre alguns modos de seleção para o documento. E como aqui foi perguntado, uma seleção múltipla de texto em vários locais. Que tipo de seleção é essa? Até pelo botão que aparece na barra de status, com a descrição A, D e C, né, de adicional, nós vamos aqui indicar a letra E. É porque está ativado, né, o Writer está ativado no modo de seleção adicional. Não é a seleção de extensão, não é a seleção em bloco, não é a seleção padrão, é a seleção adicional. Ok? Então, com isso, letra E. E mais uma questãozinha aqui sobre o BR Office Writer, indica: o ícone a seguir pertence à barra de formatação do BR Office 3.1. Sua função é abrir o diálogo ou a caixinha de diálogo. Veja que essa ferramenta aqui, gente, ela aparece logo no início da barra de ferramentas formatação. Tá? Então, na janela do seu editor de texto aí no seu computador, broffice.org Writer, uma janelinha como essa, você olha aqui abaixo do botão novo. No início da barra de ferramentas de formatação, você vai ver a ferramenta daquela questão. Então, essa ferramenta, ela se chama Estilos e Formatação. E ela abre uma caixa de diálogo aqui à direita, que permite automaticamente que você defina algumas formatações automáticas para um texto selecionado. Então, eu vou clicar nessa ferramenta, está aqui o diálogo, Estilos e Formatação, que vai ser a resposta da questão. E aí a gente tem vários estilos aqui. E eu vou perceber que se, por exemplo, eu clicar no estilo chamado capítulo, automaticamente modificou o tipo de fonte, o tamanho, algumas formatações para esse texto que está selecionado. Agora eu vou escolher aqui a opção título 1. Então já mudou mais uma vez a formatação desse bloco de texto selecionado. Agora eu escolho aqui título 7. 2 cliques em cima. Já fez outra modificação na formatação do texto selecionado. Aí eu quero voltar à formatação padrão. Times New Roman, tamanho 12, sem negrito. Então eu dou 2 cliques aqui na opção padrão. 1, 2. Times New Roman, tamanho 12. Então aquele botão, ele permite abrir a caixa de diálogo chamada Estilos e Formatação, certo? Onde cada uma das opções que você aplica o clique duplo, automaticamente vai modificando a formatação do texto que se encontra selecionado na janela do documento. Ok? Então a questãozinha aqui, voltando a ela, vamos ver estilos e formatação. Está aqui na letra D de dado. Essa vai ser a resposta dessa questão. E para a gente fechar aqui o assunto BR Office Writer, a próxima questão indica: o ícone a seguir pertence à barra de ferramentas padrão do BR Office Writer 3.1. A sua função, esse íconezinho aí, ele tem a função de exibir ou ocultar aquele famoso sublinhado ondulado em vermelho em palavras que são desconhecidas ao dicionário que está configurado para verificação de palavras digitadas no documento. Se eu colocar aqui na janela do Writer novamente, nós vamos perceber que o trecho aqui, olha, Microsoft Office Word, as 3 palavras se encontram com sublinhado ondulado em vermelho. Isso porque a ferramenta está ativada. A ABC com sublinhadozinho ondulado e vermelho abaixo. Se eu desativar essa ferramenta com um clique, o Writer não mais vai exibir em qualquer palavra que estivesse aí com essa marcação, esse tipo de sublinhado ondulado e vermelho. Ou seja, o nome da ferramenta é autoverificação ortográfica. Você vai digitar o texto e o Writer vai verificando a ortografia ou não, automaticamente na medida que você vai digitando. Se a ferramenta estiver ativada, ele automaticamente vai verificando a ortografia. E um erro de digitação pode trazer aquele sublinhado ondulado e vermelho. Mas se ela estiver desativada, a pessoa pode digitar errado do jeito que for, que esse sublinhado ondulado e vermelho não vai aparecer, porque a ferramenta está desativada. Porém, quando usar a ferramenta à esquerda, que também existe no Word, verificar a ortografia, aí as palavras, mesmo sem estarem com sublinhado ondulado e vermelho, que forem digitadas erradas, devem aparecer para correção na hora que você clicar na ferramenta de verificação de ortografia. Então, a função dessa ferramenta aí, que já apareceu em vários concursos, inclusive, se eu não me engano, num concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, a função dela é o quê? É ativar ou desativar o recurso de autoverificar a ortografia na medida que o usuário vai digitando. Então, no caso, a gente tem aqui, na letra C, ativar a autoverificação ortográfica. Essa vai ser a opção correta da questão. Ok, gente? Então, é um recursozinho que vem caindo aí em alguns concursos. A função é apenas essa, tá? Ativar
a autoverificação ortográfica. Se a ferramenta estiver desativada, então esse recurso fica desativado também na janela do Writer. Ok?